Será que os praticantes de atividades físicas têm níveis maiores de desejo, excitação, lubrificação e orgasmo? Será? A gente vai descobrir agora. Sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Boa noite, muito bem-vindo ao Zero Tabu. No programa de hoje, como vocês puderam aí sentir, vamos falar sobre atividades físicas e a relação delas com o melhor desempenho sexual. Será mesmo que a prática dos exercícios interfere na nossa sexualidade, na nossa saúde sexual? A gente vai descobrir agora, porque eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse assunto, o Rafael Casado, mais conhecido como Rafa Casado. Ele que é educador físico, professor. Rafa, muito bem-vindo, meu amigo. Inclusive um amigo pessoal que eu estava com muitas saudades, né, Rafa? Fiz muitas aulas com o Rafa, ele é top demais. E eu não poderia deixar de tratar sobre esse tema se não fosse com você, viu, Rafa? Muito feliz de ter você aqui com a gente nessa noite de sexta. Ô, Pri, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra de trocar essa ideia sobre exercício físico e sexualidade. Então, Rafa, tá todo mundo aí curioso, né? Como eu bem falei na abertura, há indícios realmente de que quem pratica atividade física teria aí uma libido maior, uma maior predisposição às relações sexuais. É verdade? Não é? O que é que você me diz? Pri, fazer exercício físico traz muitos benefícios, né? Tanto para nossa saúde, como para nossa saúde física, como para nossa saúde mental. E esse composto, essa combinação, ajuda muito na hora do sexo, da atividade sexual. Por quê? Vai trazer não só benefícios fisiológicos, mas também interfere no nosso psicológico, na questão da autoestima principalmente. Então, fazer exercício físico regular vai trazer alguns benefícios na nossa circulação, por exemplo, né, no combate ao estresse e outros fatores que vão auxiliar a pessoa naquele momento lá ter mais disposição e estar apto a se desenvolver melhor no sexo, no amorzinho lá gostoso. E o que é que, por exemplo, a circulação sanguínea teria a ver com o melhor desempenho sexual, por exemplo? Pri, quando a gente faz alguns exercícios que envolvem, por exemplo, atividades aeróbicas, a gente faz com que o nosso sangue circule por todo o nosso corpo de uma forma um fluxo melhor. Isso vai ajudar a irrigar as áreas genitais, principalmente, né? Nos homens ajuda na ereção, isso é facilitador na hora do sexo e principalmente nas mulheres também na melhor sensibilidade na área genital. E fazer atividade física vai ajudar o nosso corpo a liberar alguns hormônios e algumas enzimas que vão ajudar nesse desempenho sexual também. Entendi, Rafa. Inclusive, quando eu falei aqui na abertura do programa sobre o aumento dos níveis de desejo, excitação, lubrificação e orgasmo serem maiores em quem pratica atividade física, isso foi resultado de uma pesquisa publicada em um jornal internacional. Então, é fato, é comprovado que tudo isso acontece. Existem, né, esses benefícios para quem de fato pratica a atividade física. E a pesquisa revelou também, olha, Rafa, que homens com grande circunferência da cintura, ou IMC elevado, eram 50% mais propensos a ter disfunção erétil, enquanto aproximadamente metade dessas mulheres que eram obesas relataram problemas com a atividade sexual, desejo e desempenho, pelo menos em alguns momentos das suas relações. A atividade física também atuaria para a melhoria desses índices, né? Falando em relação à obesidade. Exatamente. Principalmente que esses estudos tratam da obesidade em si. E a gente sabe que o acúmulo de gordura na parte da cintura, né, na circunferência abdominal, isso é um fator de risco para homens, para diversas doenças, inclusive a disfunção erétil. Por quê? Por quê? Por quê? O que tem a ver? O que é que tem a ver aquela gordurinha, né? Eu fico brincando, né? Porque eu também tenho essa gordurinha aqui, né? Bem aquela pochetezinha. E eu fico brincando, o que é que seria da picanha sem a capa de banha? Porque, na verdade, melhor, né? a gordura ela dificulta muitas coisas no nosso corpo, né?
E para os homens, principalmente, dificulta a gente desenvolver um hormônio chamado testosterona, que é esse hormônio masculino que ajuda no desenvolvimento muscular. Quanto maiores músculos, né, melhor a nossa condição física e principalmente a diminuição do percentual de gordura, que é o que vai fazer com que haja essa diminuição, aumentando algumas enzimas ruins do nosso corpo, que vão aumentar o estresse, depressão, ter problemas de disposição, e isso dificulta muito na hora do sexo, principalmente nesse aspecto para os homens. Já nas mulheres, a gente também tem uma dificuldade hormonal, porque você não faz atividade física, então você não libera serotonina, endorfinas, que são hormônios que dão a sensação de prazer, sensação de dever cumprido da atividade física. E isso pode dificultar, principalmente na parte psicológica, na hora de fazer ou ter um desempenho sexual melhor. Então, tendo uma atividade física onde você consiga diminuir o seu percentual de gordura, isso já vai facilitar e muito o desenvolvimento de outras substâncias no nosso corpo que vão auxiliar no melhor desempenho sexual. Entendi, Rafa. Então, olha só, aquela capinha de gordura, não só eita, não vai sair, mas enfim, a gente não tá falando só da questão do impedimento físico, porque muitas vezes a barriga, né, se for muito grande, vai dificultar, né, Rafa? A gente não tá falando só dessa questão, mas da questão saúde mesmo, não da questão estética, né, na hora lá do vamos ver, da barriga impedir em alguma coisa, mas a gente tá falando, sim, da questão de saúde. E agora, que interessante que esse ponto de gordura ser na barriga serve como um termômetro, né, para a gente avaliar aí o percentual de gordura como um todo no corpo da pessoa, né, Rafa? Por que na barriga? Exatamente. Por que não a gordura do braço, né, da perna? Porque é onde está no nosso tronco, nós temos não só a gordura que a gente toca, né, que é essa que a gente chama de gordura subcutânea, mas também a gordura visceral, que estão alojadas nos nossos órgãos. Então, essa gordura é que é responsável por aumentar o volume do abdômen, jogando ele para frente. E às vezes, se você reparar, tem alguns homens que tem a famosa barriguinha de chope. Isso. Né? Que é aquela barriga que é para frente e dura. Às vezes não tem a camada de gordura por fora, porque a gordura está por dentro. Então, é pior nesse caso. É pior ainda. Então, nesse caso, é importante fazer essa avaliação da circunferência abdominal, porque ela não pode ultrapassar 100 centímetros, né, 1 metro avalie 1 metro de cintura, é muita coisa. E a gente tem que fazer essa dosagem de entender que quanto maior a circunferência abdominal, maiores riscos também de doenças do coração. Então é importante fazer esse controle, não só com atividade física, mas também com a alimentação, que é muito importante. Inclusive, a alimentação foi o tema do nosso programa passado. A gente falou também da influência de uma boa dieta na sua saúde como todo. A gente fala da sexualidade porque a gente busca trazer esses temas aqui no programa em relação à intimidade, em relação à sexualidade. E a gente entende que o sexo faz parte da nossa saúde, Exato. Não é? A prática sexual saudável, regular, está relacionada à sua saúde por completo, né? Exatamente. Uma pessoa que tem uma prática sexual saudável, ela está ali agregando a sua saúde, né, num conjunto, geral, porque uma coisa vai sendo consequência da outra. Se eu durmo bem, se eu faço exercícios regularmente, se eu me alimento bem, Exato. eu vou ter uma vida sexualmente ativa, saudável também, e isso vai colaborar para que eu, num conjunto, me sinta bem, não é, Rafa? E foi muito importante você falar da questão da alimentação. Eu tenho uma dificuldade, eu faço exercício, mas na hora da dieta... Já sai da dieta, né? Não segue essa linha já quero risca. Comer de E é importante tudo. a alimentação porque isso vai agregar muito para o exercício. Então você vai ter alimentos que vão te dar mais disposição, que não vão te deixar letárgica para a atividade física, e eles caminham junto. A gente costumava dizer que existiam 3 momentos para fazer, que é alimentação, exercício e sono. E agora tem o sexo, que é muito importante sim, porque isso vai agregar não só uma vida mais saudável para as pessoas, mas como também a autoestima elevada, que é o que a gente vê muito que está em baixa hoje em dia. Então você ter essa combinação vai auxiliar numa qualidade de vida melhor no seu dia a dia. Agora, Rafa, a gente falou, né, que os exercícios como um todo vão auxiliar na saúde sexual. Agora, teriam exercícios específicos para os músculos
por exemplo, do assoalho pélvico, que iriam fortalecer e ajudar na hora mesmo do ato sexual? Tem algum exercício que pode facilitar? Então, a gente costuma falar muito da musculação como a prática que vai auxiliar a ter uma melhora muscular, ou seja, trabalhar todos os músculos de uma forma completa. Porém, existem alguns exercícios que você pode estar incorporando para facilitar e ajudar isso aí. Fiquei com essa curiosidade agora, viu, minha gente? Alguns exercícios de pernas, principalmente, né? Os agachamentos, eles ajudam muito, não só no desempenho na hora H, mas também a melhorar o fluxo sanguíneo dessa região, da parte inferior do corpo, como também trazer uma musculatura onde traga não só uma resistência muscular localizada, como uma resistência cardiorrespiratória também. Você pode fazer uma corrida, uma caminhada ou também os agachamentos, tanto sem carga como com carga. Né? Exercícios que auxiliem na pelve, né? Então nesse caso a gente vai fazer elevação pélvica para as mulheres que gostam muito de trabalhar o glúteo, posteriores de coxa. Então a elevação pélvica ajuda muito nesse fluxo, não só para a parte das pernas, mas também para a da coluna. Então os homens também podem estar fazendo. Esse fortalecimento. Exatamente, né? Que já tem uma simulação do movimento ali. Isso. E precisando fazer na academia, tem algumas máquinas que você pode incorporar pesos, mas caso não, em casa mesmo dá para fazer. Dá para fazer, Rafa? Deita no chão. Deita no chão, coloca as mãos, calcanhares nos pés, no chão e eleva o quadril para cima e para baixo. Seria a elevação pélvica. Elevação pélvica você pode fazer entre 20 a 30 repetições aí em casa só com o peso do próprio corpo. Por dia? 3 a 4 séries de 20 repetições por dia, ou um dia sim, um dia não, já ajuda bastante. Até pra gente fazer aí depois, quiser mudar as posições, já tá treinado, né, Rafa? Já tá com treinado. O músculo fortalecido. E eu vi também um vídeo, minha gente, mas não vai dar para passar aqui não, porque tinha alguns conteúdos que eu preferi omitir. Então, assim, mas o vídeo que eu vi, porque a gente vê muitos vídeos nas redes sociais, Instagram, TikTok, né, um monte de coisa. E nesse vídeo, o que me chamou a atenção era a pessoa falando que ela tem uma rotina de exercícios diária, mas que ela coloca o sexo como um dos exercícios diários. E aí essa pessoa, inclusive, disse que fazia 2 horas por dia. 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Haja disposição. Ai, meu Deus, eu não queria nem rir, mas enfim. Ela disse isso e ela falou, inclusive, do gasto calórico da prática sexual. Vou ver se eu acho aqui, Rafa, mas eu não sei se eram 3 calorias por minuto, alguma coisa assim. Então, a gente consegue considerar o sexo como uma atividade física? Ele é uma atividade física, isso é fato. Não é considerado como um exercício em si, porque ele não tem uma sistemática. Até pode ter no seu dia a dia você construir um sistema, né, com o seu parceiro e tal, e fazer dele como se fosse realmente um exercício. Porém, isso vai depender muito da intensidade. Eu tô 2 horas de atividade sexual. Todos os dias. Fiquei até com inveja agora. Porque o que acontece, a pessoa está bem disposta e está bem resistente a fazer a atividade física sexual. Então, o que acontece? Se a depender da intensidade que é feita, do tempo que está exposto e como você está fisicamente para aquela prática, ou para qualquer prática esportiva, você vai ter menos ou mais gasto calórico. Entendi. Então, nesse caso, é considerado sim uma atividade física, a depender do nível de intensidade, e isso costuma gastar entre 100 a 150 calorias por prática acima de 15 minutos. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de casal para casal, mas isso pode ser considerado sim uma atividade a ser incorporada, por que não? Não só vai gastar calorias, mas vai trazer também intimidade para o casal, vai ter toda uma relação que vai trazer benefício sim. E ela, inclusive, disse que emagreceu, né? Mas ela, lógico, não atribuiu só a essa atividade física que ela incluiu na sua rotina, mas as dietas e tudo mais que ela fez. Exato. Mas ela disse que tanto ela quanto o seu namorado emagreceram depois que adotaram aí a prática sexual diária, 1 hora pela manhã, 1 hora pela noite. Eita, ela tá fazendo inveja a um monte de gente agora. Um monte de marido morrendo de inveja aí, querendo que ela seja coach das mulheres. Boa. Né? Vou comprar esse curso aí. Pois é. Mas enfim, eu fiquei com essa curiosidade, viu, minha gente? Eu disse, eita,
será mesmo que a atividade sexual pode entrar aí como uma prática, né? Uma atividade física? Pode auxiliar. O que é importante é que a pessoa não leve só isso em consideração, como ela também falou, que também, assim, você não leve, fique com isso, se acomode com isso. É chegar não a dizer só assim, isso, né, Rafa? eu vou fazer o sexo de manhã, tarde e noite, seja como for, mas eu preciso incorporar a atividade física numa academia, na rua, né, no treinamento funcional. Até porque não vão ser trabalhados todos os músculos durante a atividade sexual, Inclusive, né? você vai se desgastar muito e pode até trazer algum comprometimento muscular, em alguma lesão ou alguma situação onde você está se esforçando muito para fazer essa prática e não está preparando o seu corpo para isso. Para isso, prepara o corpo, né? E depois... Com um profissional, na academia, para poder, na hora H, você usar todas as suas habilidades, as resistências adquiridas, aí o fortalecimento muscular. Exato. As valências físicas, Né? Resistência, força, equilíbrio, potência, tudo isso a gente vai agregando para incorporar no sexo. Inclusive, ela disse que escolhia as posições que gastavam mais calorias. Deve estar em dia no livrinho. Tá todo mundo curioso para saber, né, que vídeo é esse. Depois fala comigo aí pelo direct que eu mando. Olha viu? só. Agora, Rafa, eu fui às ruas para sondar o que é que as pessoas acham. Será que elas têm essa consciência da prática do exercício físico em relação também à saúde sexual? Elas acham que realmente fazem diferença? Não fazem? É um vídeo curtinho, diretor. Se tiver no ponto, vamos ver para a gente trazer aqui para o estúdio a discussão com o Rafa, tá certo? Fazer atividades físicas traz benefícios para o corpo como um todo. Mas será que faz bem também para a saúde sexual? E o que é que as pessoas que praticam essas atividades físicas acham? Será que elas concordam que vai trazer benefícios para a sua sexualidade? Eu não sei. Vamos descobrir agora. Viemos até aqui, olha só, a praia, onde o pessoal nesse momento, nessa horinha da tarde, no cair da tarde, resolvem aí sair de casa, das suas casas, para fazerem as suas atividades físicas diárias, para saber a opinião de todo mundo. Bora conferir. Pedro, eu vi que você estava se aquecendo aí para começar a sua prática de exercício físico. Queria saber sua opinião sobre um assunto. Você acha que a prática de exercício físico auxilia na saúde sexual? Eu acho que auxilia. Na verdade, a atividade física ela auxilia em tudo, além da perda de peso. Muita gente pensa que é só perder peso, mas não é, porque muitas vezes você está cansado para ler um livro, para estudar, e aí você corre, pratica alguma atividade física e você retorna dessa atividade e, em vez de você estar cansado, você está mais ativo. Ou seja, a atividade física vai além de perder peso, ela auxilia em tudo na vida da pessoa. Luara, você, como praticante aí de exercício físico, realiza atividade física com frequência, você acha que esses exercícios têm reflexos positivos na saúde sexual? Eu acho que tem reflexos assim em todos os sentidos da nossa vida, né? Esse mar que é a nossa terapia, a gente brinca que o nosso som, a nossa música é o barulho do mar. Eu acho que isso reflete em tudo nas nossas vidas, né? Tanto na vida nativa, como no trabalho, como na pessoal, como na família, como mãe, como esposa. E principalmente nesse sentido também, né? Porque acho que essa parte da vida saudável, ela vai muito mais além do que o corpo, né? Ela vai muito à mente também. Vitor, seu primeiro dia de exercício, por que você resolveu aí começar a praticar uma atividade física? Estou com sobrepeso, aí decidi para ter uma melhor qualidade de vida, né? E a gente está fazendo uma pauta, Vitor, sobre o exercício físico e a saúde sexual. Você acha que pode ter uma relação na prática do exercício físico no reflexo aí de uma melhor saúde sexual? Acredito que sim, até porque o exercício físico faz bem para o corpo em geral e aí acredito que melhora em todos os sentidos, justamente a questão de relacionamento sexual, da relação sexual, um melhor desempenho para ambos, né? Agora vamos deixar o Vitor fazendo aí o exercício dele, que a gente chegou bem na hora que ele estava aí na malhação. Obrigada, Vitor. Bom primeiro dia de aula para você, viu?
engraçado, né? Eu e o Rafa estávamos comentando aqui que eu fiz as perguntas relacionadas diretamente ao que as pessoas achavam do exercício físico relacionados aí ao melhor desempenho sexual. E Rafa fez uma observação da resistência das pessoas em falar sobre esse assunto, né? Porque todas as respostas foram genéricas, não é, Rafa? Exato. É assim, melhora a saúde como um todo, mas as pessoas ainda se sentem envergonhadas de falar sobre a sexualidade, como é um tema, né, um assunto que ainda intimida, né, as pessoas, às vezes envergonha. E como a gente vem pontuando ao longo dos programas, e hoje também a gente falou, que o sexo faz parte da saúde como um todo, né? Um sexo saudável, a gente prega isso aqui. E as pessoas, mesmo assim, é como se o sexo fosse algo à parte, né, das suas vidas e algo que a gente não devesse nem tocar no assunto, né? Exato. Mas ao contrário, quanto mais a gente fala, a gente aborda os temas relacionados à sexualidade, mais a gente esclarece tantos assuntos importantes que você não faz nem ideia que podem influenciar na sua sexualidade e que ela estando plena, você vai ter uma vida tão melhor, né, em todos os sentidos. Faz parte da saúde. Da saúde. Pri, e engraçado que a gente como personal tá ali com nossos alunos o tempo todo, quase todos os dias, a gente vê esses relatos, né, de que houve uma melhora, que o casal tá mais entrosado, né? Eu tenho alunos que primeiro começou a esposa, depois ela pressionou o marido, e aí os dois fazem atividade física juntos e tem melhorado. Inclusive tiveram um filho recente, porque isso aflorou, ajudou na prática. Então, assim, no dia a dia, isso é um fator a ser levado em consideração. A atividade física e sexualidade estão diretamente ligadas. As pessoas, elas têm melhorado a sua autoestima, têm melhorado como você se vê no espelho também é uma coisa que tem sido muito levada em consideração, principalmente nos dias de hoje, né? Que a estética está em alta, mas o desempenho físico, você se sentir bem, não se sentir ofegante, não se sentir cansado a ponto de você ter que parar a sua atividade sexual para poder se recuperar daquele esforço que foi feito, ou não aguentar fazer uma segunda vez, né? E isso a gente ouve muito dentro da atividade física, nem da academia. As pessoas falam, hoje lá em casa vai ter hoje porque eu tô aqui energizado. E isso faz parte do que o exercício físico traz para a pessoa de benefício. Principalmente porque faz parte do ser humano. Então, não só a libido feminina, mas como a masculina, principalmente, porque a musculação está atrelada à força, né, e que está atrelada à testosterona, e isso vai trazendo à tona todos os hormônios, isso vai fluindo. Isso é fisiológico, não tem como escapar. E ainda o psicológico ainda tem várias travas, e acho que a proposta do programa é o zero tabu, é trazer exatamente, falar abertamente de que eu tenho benefícios e por que não usufruir deles, né? Então a atividade física, o exercício físico com orientação de forma correta vai trazer benefícios para que você se desempenhe melhor sexualmente, sim. Rafa, que fala tão necessária. Menino, você já estava aqui bem atento, eu acho que todo mundo aí de casa também, né, com olhos vidrados nessa fala, na verdade um depoimento da sua vivência e nada melhor do que isso, né, a realidade mesmo do que a gente vive e passar para as pessoas, olha, o que acontece é isso. Exatamente. Né, e tão importante também quando acontece em casal, né, em duplas, isso. assim, no meu caso foi João, né, meu marido, que me levou para conhecer as aulas de Rafa, eu tinha muita resistência, não gostava de fazer exercício, achava que era muito repetitivo, que era muito chato. E quando eu fui para a aula de Rafa, assim, me apaixonei, porque ele realmente, as aulas dele são surpreendentes, são diferentes, ele sempre traz elementos para diversificar, como peso, como um obstáculo, enfim. São aulas muito dinâmicas e conseguia com que eu deixasse minha preguiça de lado e fosse, porque era 8 horas da noite, né, Rafa? Era. Quando eu já estava caindo de sono e João me levou e foi, assim, uma virada de chave na nossa vida, porque a gente se reeducou. Sim. Né? Nós nos reeducamos, ele e eu, para a importância, abrimos os olhos para a importância da atividade física e isso
só trouxe ganhos para a vida da gente, como casal, principalmente. Então... Não é à toa, né, que depois veio uma filhinha. Pois é, Belinha tá aí. Muita João coincidência, perdeu muita coincidência. 22 quilos. Eu tenho, perdeu. no meu Instagram tem um antes e depois de vocês dois. É verdade. Quem quiser procura lá. Eu preciso retomar para esse depois, viu, minha gente? Eu já tô Tem meio lá. que no meio do caminho entre Quem o for lá, antes e for o lá depois. procurar, encontra você Verdade. e João. Aproveitar, deixa, Rafa. Coloca aí, fala aí o teu @ para quem tá nos assistindo agora, acessar lá ao seu Instagram, que também, Rafa, dá dicas, tem desafios massa. De vez em quando eu cito aí nas minhas frases, porque eu já estou com 40, então eu falo, olha, 40 é melhor que 20, não é? Como diz meu amigo Rafa Casado. Então, deixa aí o @ Rafa para todo mundo acessar. Gente, eu tô no Instagram como personal Rafa Casado. Lá, como a Priscila falou, eu tenho vários desafios. Eu já fiz o Natal no Shape, Carnaval no Shape, São João no Shape e o 40 é melhor que 20, que é exatamente a proposta de você, mesmo passando dos 40 anos, você ter uma vida ativa, não só fazendo exercício físico, mas por que não uma vida sexual mais ativa, melhor do que você tinha aos 20 anos, por que não? E Verdade. mostrar que você está com saúde e disposição para praticar atividade física, seja a idade que você tiver. Então, idade é só um número, vamos praticar atividade física, se esforçar, porque só tem benefícios maravilhosos. Isso mesmo, Rafa, olha só. E você não sai daí, a gente tá chegando ao final do nosso primeiro bloco, você sabe que o intervalo é assim, no piscar de olhos. Então corre para beber aquela água, porque o assunto tá bom, não tá massa demais. Eu tô amando aqui as dicas de Rafa, as revelações que a gente tem feito em relação ao exercício físico, as calorias, né, que a gente gasta, inclusive, na hora aí do ato sexual. E só benefícios, minha gente, que a atividade física, a gente vem comprovando isso aqui. A gente vem mostrando também que cada vez mais, né, Rafa, as pessoas têm buscado, sim, se exercitar. Que bom! Então, não sai daí, que a gente volta já já, viu? Estamos de volta nesse bate-papo muito bacana aqui sobre atividade física, sobre o impacto dela nas relações sexuais. E eu trouxe aqui uma pesquisa para discutir com Rafa Casado, nosso especialíssimo convidado de hoje. Olha só, Rafa, eu vi aqui uma pesquisa publicada internacionalmente que diz o seguinte: mulheres que se exercitam até 6 horas por semana mostraram menor angústia sexual e menor resistência em suas artérias clitoriais em comparação às mulheres que não se exercitam. Por que isso, Rafa? Tudo está atrelado a essa nova fase da vida das pessoas com relação ao sedentarismo, né? A gente tinha comentado que a atividade física ela tem que ser incorporada no seu dia a dia e eu sempre digo, é como escovar os dentes e tomar banho. Você tem que colocar atividade física em qualquer momento do dia para sanar essa necessidade que o nosso corpo tem de se mexer, né? Então, quando as mulheres sedentárias, elas não têm esses estímulos de atividade física, seja musculares ou seja através do cardiorrespiratório, isso traz uma certa angústia porque você perde um pouco de referência de si própria ao se olhar no espelho, né? E principalmente com os estímulos musculares que vão ajudar a melhorar essa área genital. Principalmente, como a gente citou no exemplo do exercício, né, da elevação pélvica, ou dos agachamentos, ou até mesmo de uma atividade como a caminhada, isso estimula uma irrigação sanguínea para essas regiões. Isso vai auxiliar não só para que fique mais sensível, digamos assim, porque vai ter um fluxo sanguíneo muito aumentado nessa região, como também vai auxiliar no desempenho dela como um todo, e principalmente na autoestima, que é o que fica para trás desse momento de sedentarismo. As pessoas acabam não tendo um reflexo bom no que vê no espelho. Então a atividade física ela traz não só os hormônios, mas quando você olha lá que perdeu 2 quilinhos, né, que está um pouquinho menor, que é aquela coisa que você está chegando onde você queria, isso traz um ânimo e uma autoestima muito boa. Então, os relatos que eu ouço também sobre isso é que, tipo assim, às vezes o parceiro não tá tão animado para fazer e a mulher vai lá e diz assim, mas eu queria tanto, eu tô tão animada hoje e tal, não sei o que, estimula lá, que é tão gostoso isso quando parte de alguém de ter a vontade. Então, a atividade física, ela não só traz os benefícios fisiológicos, mas os psicológicos estão atrelados a isso de uma forma maravilhosa.
Inclusive, a gente ouviu, né, no primeiro bloco, no finzinho, quando a gente mostrou ali aquela matéria curtinha, um depoimento, inclusive, de uma pessoa falando justamente isso, que além dos benefícios em relação ao físico, ao corpo, ela fazia daquele momento ali, embora não seja uma terapia, é terapêutico. Né, para a mente dela, né, estar ali em contato com a natureza, estar naquele momento de cuidado, né, a gente vive numa vida, assim, agitada, sobrecarregada, você que o diga, né, Rafa, 4h30 da manhã já está de pé, aluno para cá, aula para cá, tal, cada um com suas atribuições, quem tem família, quem tem filho, a gente cada vez se cobra mais porque a gente já passa um tempo no trabalho, então o tempo que está em casa, a gente fica até se sentindo culpado de não passar aquele tempo com o filho, às vezes negligencia os nossos cuidados, né? A gente fica até assim se sentindo culpado. Vai para onde? Vou para academia. Aí você, meu Deus, podia estar agora, né? Com Belinha, brincando, ela passou o dia sem mim, eu vou dizer ela que eu vou para academia, a gente se sente até culpado em relação a esse cuidado com a gente, mas só traz benefícios, porque eu vou para academia, descarrego lá, né, todos os meus estresses, libero lá, você sabe, eu nem sei os nomes mais, mas deve ser endorfina, né, Rafa? Endorfina, serotonina, ocitocina, nina tudo. todos. E a gente volta pensando que vai ficar mais cansado, não, mas disposto para brincar com o filho, para dar aquela atenção merecida, com mais paciência para ouvir, né? Pri, eu costumo dizer o seguinte, é deixar de fazer por conta dos filhos, é fazer exatamente por eles. Então, muitas mães que agora estão voltando a fazer a atividade física falam isso, que precisam fazer exercícios para ser uma melhor mãe, né, para tirar a sobrecarga de estresse do trabalho e para ser uma boa esposa, de estar ali também comparecendo com o marido e vice-versa. O marido também está naquele momento de estresse do trabalho e vai lá, que a gente costuma dizer o seguinte, quando você tiver uma barra de supino de 50 quilos em cima de você, só tem uma preocupação, que é botar ela para cima e tirar. Então você não pensa em outra coisa, não sem empurrar o peso. Então tem vários outros fatores psicológicos que a atividade física traz que ajuda bastante no convívio da família. E a gente acaba contagiando positivamente, né, Rafa? Porque a gente falou da esposa que leva o marido que leva a esposa, que foi o meu caso. Os filhos, nesse sentido, eles vão crescer naquele ambiente de que eles veem que a atividade física tem que estar dentro da rotina. Então, eles ficam mais dispostos. Ah, mamãe vai para musculação, papai vai para corrida, para o trekking. Ah, eu quero ir para o meu basquete. Eu quero fazer o meu judô. Eu também... Você acaba incentivando, mostrando a importância, né, de você ter esses hábitos, e né, aí Rafa? o exemplo arrasta, né? Então, se você está fazendo exercício físico, seu filho já... Quando é que eu posso ir para academia, papai? Então, isso já vai estimulando a ele a ter uma vida ativa desde pequeno. Não só com os esportes da escola, mas também com atividade física extra. Seja uma atividade de lazer, como andar de bicicleta, de patins, de fazer uma natação, de remar, qualquer atividade que tenha uma... extra o que ele já faz, um esporte, isso já vai incorporando no dia a dia. E a gente vai trazer uma juventude muito mais saudável, que vai conseguir ter os benefícios da atividade física, dos exercícios, do esporte, muito mais no seu cotidiano. E isso vai fazer com que a gente diminua os índices de obesidade, né? Os índices de várias doenças atreladas à falta de exercício físico e que tenha uma vida mais ativa, não só para o pai, para a mãe e também para o filho, ter uma família ativa é uma coisa maravilhosa. Isso só traz benefício para todo mundo. Verdade, Rafa. Inclusive diminui os índices aí de ansiedade, de depressão. Exatamente. Né? Você fazendo os exercícios físicos. Eu estava vendo dentro dessa mesma pesquisa aí, se falou muito em relação a isso, que a prática dos exercícios físicos ficou constatado que elas colaboram para a redução desses índices, e a gente vê muitos jovens, né, infelizmente ansiosos. Exatamente. Inclusive, os medicamentos para depressão, muitas vezes, eles suprimem aí a questão da libido, e falou como é importante estar aliado a esses tratamentos, né, de depressão, ansiedade, você conseguir inserir a atividade física. Exatamente. Também, não é, Rafa? E também a depressão, a ansiedade vão ter reflexo também na sua vida sexual. Exato, claro, com certeza. não tem como dissociar. Não tem como dissociar. E principalmente que hoje em dia, né, você vê muitas pessoas na frente de uma tela.
do celular, do computador, do tablet, do videogame. E isso vai distanciando da atividade física e vai trazendo muito mais ansiedade para aquelas pessoas. Então, você tirar daquele momento e fazer com que ela participe ativamente de uma atividade, isso vai fazer com que também ela perceba que ela pode ficar sem aquilo por um momento para cuidar da própria saúde. E que vai ter momento para tudo, para usar o telefone, para estudar, para trabalhar, para fazer exercício. E tudo é questão de organização, é colocar o seu tempo como prioridade, se colocar como prioridade e usar o seu tempo a seu favor. Então, a gestão do tempo para fazer tudo, inclusive, nem que seja, como eu prego muito, nem que seja 10 minutos por dia, 15 minutos por dia de alguma atividade, isso já começa a te dar um respaldo que, epa, se eu gastei 15 minutos agora, amanhã eu posso gastar 20, amanhã eu posso usar 30 e por aí vai. Você, 1 hora por dia seria o ideal para todo mundo. Exato. Então, esses 15, 20 minutos seriam um pontapé. Já é um bom começo. É o seu conselho, Rafa. É o meu conselho. Comece hoje. Comece hoje com o tempo Comece que tem. agora. Com o tempo que você tiver, faça atividade física, procure um profissional, procure uma academia. Ah, não tenho condições de ir para academia. Tem vários programas que a gente pode incorporar dentro da própria casa, num 2x2, na sala de casa. 2 metros por 2 metros, você fazer uma atividade física em qualquer lugar. Arrasta o sofá, faz na sala de casa, arruma um espacinho entre a cama e o armário e o guarda-roupa. Dá pra fazer? Dá pra fazer bastante coisa. É ótimo perguntar isso, porque nem todo mundo tem condições dentro do seu orçamento, não é? De, vou pagar uma academia, um bom personal, enfim. Mas a gente, graças a Deus, né, vive numa cidade aí... Praiana, né? E tem também espaços de caminhada, que dá para você fazer os seus exercícios. O que é que seria indicado, Rafa? Assim, em casa, esses exercícios que você está falando nesse 2 metros por 2 metros, quanto tempo de exercício já dava para dar uma melhorada na minha preparação física, vamos assim dizer? Pri, quando a gente vai fazer um planejamento de atividade física para o aluno, a gente pergunta exatamente isso. Quanto tempo você tem? Né? O que que eu quero trazer com isso naquele tempo que você tem? Então eu vou tentar moldar nele, naquele momento, os melhores exercícios que otimizem o tempo dele. Então o que a gente recomenda aqui? Determina o tempo. Então tem meia hora, seria interessante todos os dias. Para fazer. Rafa, tem algum exercício, por exemplo, será que tu consegues mostrar pra gente? Utilizando essa cadeira aí, Sim. tem algum exercício que possa fazer em casa? Sim. Dá pra gente mostrar? Dá pra gente mostrar, sim. Então bora mostrar, viu, minha gente? Ó, não tem mais desculpa não, porque pega a sua cadeira, seu banco, o chão, né? Se não tiver cadeira, não tiver banco, tem um chão pra fazer um exercício. Dá pra fazer, Rafa? Dá sim. Olha só, com essa cadeira, ela é uma cadeira não muito comum, né? Então mais baixinha, uma poltrona, Exato, né? uma poltronazinha, mas uma cadeira normal de casa. Que é um pouquinho mais alta, né, Rafa? Exercícios de sentar e levantar, que é o exercício básico, porém estimula muito a região das pernas e isso traz um fluxo sanguíneo interessante, não só isso, mas também fortalecimento das pernas. Mas sentar e levantar eu já faço, mas você não faz sistematicamente. Então eu vou mostrar tá ouvindo, aqui. Né, Chico? Chico, nosso cinegrafista, em vez de passar amanhã aí, ó, vai sentar e levantar, viu? Então a gente pode fazer de forma sistemática como? Algumas repetições. Então você levanta e senta, levanta e senta, não se acomoda, mas já volta. Ó, mantendo o centro, tocou o bumbum, já levanta para manter a musculatura da perna o tempo todo em atividade. Tá? O que eu posso fazer também? Eu posso trazer uma dificuldade, trazer como? Uma perna só. Ismaria. E aí é um desafio. Eu ia começar até a fazer, mas de salto com a perna só, minha gente. E aí o desafio é fazer com que você sustente o seu próprio peso com uma perna só. Então você se levanta e senta. Se levanta, isso já é uma atividade até vigorosa para muita gente. Né? Para mim, que eu já tenho uma certa prática, então você pode fazer 10 para cada perna e fazer esse estímulo dessa região, dos membros inferiores. Membros superiores, os braços, a gente pode sair um pouco da cadeira, né? Eu vou tentar pegar aqui mais embaixo, se afastar aqui e descer e subir, fazer o movimento dessa região dos braços. Tá? Principalmente a região dos tríceps, que são o músculozinho do tchau. Maria, nem vou dar tchau aqui. O músculozinho do tchau. Exercícios abdominais na cadeira, então você pode afastar um pouco mais e puxar os joelhos até aqui, no peito. Isso vai auxiliar você ter um melhor controle do tronco, força no abdômen, força na lombar, nas pernas e nos braços. Isso é importantíssimo. Então, fazendo uma combinação de exercícios
para fazer, seja na cadeira, seja em casa, no chão, a gente consegue moldar no tempo que a pessoa tem em casa, não precisa sair para a academia. Então já dá para ter um certo estímulo que você vai ganhando confiança, vai ganhando uma certa mobilidade para poder até ir para uma academia, caso for. Depois, né? puder. Depois, se puder, A gente estimular faria outros isso músculos. antes ou depois da caminhada? Se eu quiser aliar Aham. essa prática em casa com a caminhada, eu faria o que primeiro? Tanto faz. O que você tiver mais disposto a fazer. Eu gosto muito de Não, colocar... mas assim, no mesmo dia. Primeiro eu faço esse e depois caminho. Pode ser antes ou pode ser depois, não tem uma regra. Entendi. Né? Muita gente fala, mas se eu fizer uma caminhada... Porque caminhada é uma atividade do cotidiano. Todo mundo que pode, né, que tem uma mobilidade, consegue caminhar e vai para lá e para cá o tempo inteiro. Mas uma caminhada sistemática vai depender do seu tempo. Então, se você tem meia hora, 1 hora ou 2 horas para fazer uma caminhada, se for, então você pode incorporar isso no seu dia a dia. O que eu costumo falar para os meus alunos que estão na academia, faz uma atividade aeróbica com horário oposto. Então você vai fazer um treino de força de manhã, à noite, se puder, faz uma caminhadinha, ou faz uma corrida, ou faz uma bicicleta, para poder você ter essa combinação Vou perfeita. pegar esse teu gancho aí, Rafa. Por exemplo, na academia tem aula de fit dance, não sei o que mais lá. Certo. Aí, às vezes eu chego lá, tá na hora da aula da dança. Eu digo, eu não vou resistir, eu vou. Certo. Aí eu vou. Mas, menina, eu saio de lá esbaforida. Tá. Pra fazer o treino. É indicado ou eu faço um ou faço o outro? Como é? Depende. Se você tiver tempo, faz os dois. Posso ir pra música depois Pode, e fazer pode. o fortalecimento? Pode sim. O que vai depender é que você vai ter um desgaste calórico, um desgaste Maior. articular maior. Porém, é melhor fazer, né, com menos intensidade do que não fazer. Então, Entendi. quanto mais você mantiver seu corpo em atividade, gastando calorias, isso vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, vai melhorar o batimento cardíaco, vai auxiliar em tudo que compõe o nosso corpo, da forma, da fisiologia que ele compõe. Então, vai fazer a dança, sai de lá cansada e tal, toma um golinho d'água, respira, faz alguns exercícios de musculação que vão realmente auxiliar no seu... E mete bronca lá. Mete bronca no seu desempenho, com certeza. Rafa, agora, pra quem a gente tava falando daquelas dicas de casa, quanto tempo, até pra academia mesmo, quanto tempo antes a gente se alimentaria para poder fazer essas práticas aí, esses exercícios? Tudo depende Da intensidade. do alimento e da intensidade. Esses que são mais leves não teria É tanto bom até problema. meia hora antes. Você pode fazer uma alimentação leve também, com a base de frutas, né? Algumas proteínas leves, que não deixe muito cheio para você fazer o exercício e não ter nenhum Refluxo, desconforto. tal, né? Exatamente. E depende também da atividade física. Se ela for uma atividade física de média intensidade, né? Moderada intensidade, então eu recomendo que seja uma alimentação até 1 hora antes dessa atividade. E se for uma atividade muito mais intensa, você dá um tempinho um pouco maior também, para que você não tenha nenhum desconforto. Porém, Entendi. a gente vê também, e voltando já que eu pegar esse gancho, que as intensidades, elas interferem no desempenho também, tá, Pri? Então, vamos supor, uma atividade mais leve, você não tem tantos benefícios assim quanto você fizer uma atividade moderada, por exemplo. Porque é interessante que o personal, a gente consegue dosar a sobrecarga de exercício para cada pessoa. Já atividades muito intensas e vigorosas podem até estar prejudicando, não só o desempenho sexual, mas como todos os outros conjuntos, até prejudicando certas articulações pelo Muito desgaste impacto, né, do Rafa? impacto. Exatamente. Então, saber dosar isso e ter uma longevidade na atividade física é mais importante do que você pegar uma semana, danar a fazer exercício e na outra semana você não conseguir se levantar ou não conseguir praticar mais nenhuma atividade. Não vai fazer Então é mais melhor não vai fazer mais nada. Então o interessante é que Vai você ficar dose. lesionado, né, Rafa? Entre, né? É aquele lance da dose. Você tem que saber dosar tudo, não só a alimentação, mas também a E o atividade ideal, física. claro, sempre procurar aí a ajuda de um profissional. Com certeza. É. E também dosar a atividade sexual aí também. É, Né? né? Só fazendo 3 horas por fazer dia, eu não sei não. Isso aí. 3 horas por dia, 2 horas por dia ainda foi pouco, porque esqueci o nome dele, Nicolas Prati, né? Acho que é Nicolas Prati, que é o namorado da Sabrina Ah, Sato. meu Deus do céu. Que fez aquela revelação que é... Ó, até o diretor sabe, tá ligado Eu vi você, isso aí, não é, Rafa. diretor? Falando aqui no meu ponto, você tá muito sabidinho, viu, seu Josi? Fazer as contas. aqui. 50 vezes por semana. Nossa Senhora. Então, assim, ele não precisa mais fazer exercício Não. nenhum, né?
Já tá bem, né, Rafa? Esse aí já tá garantido. Já né? tá garantido. Ó, barriga tanquinho, você já sabe o que é que precisa fazer, né não? 50 vezes por semana, meu amigo, não tem mais Lascou. exercício físico, não precisa mais de nada. É verdade. É só... Tanto é que, se eu não me engano, ela está grávida, né? Mas também, assim, tem gente... Só basta uma, mas 50... O diretor... só basta uma, né? Pra engravidar. Viu, minha gente? Eu tô rindo aqui com o meu diretor, viu? Soprando aqui, ele tá bem sabido, já sabe todas as fofocas, todos os babados. Quantas vezes o pessoal tá fazendo aqui. Nossa. Mas é isso. Olha, Rafa, eu trouxe mais um dado aqui. De acordo com dados dos Institutos Nacionais de Saúde, 43% das mulheres e 31% dos homens possuem algum tipo de disfunção sexual, com a obesidade e falta de exercícios físicos sendo os principais responsáveis. É tudo que a gente estava falando aqui, né? Exatamente. Esses dados vêm confirmar isso. E, assim, não é uma quantidade pequena, não é? Porque, olha só, 43% das mulheres é quase metade da população feminina sexualmente ativa, né? E 31% dos homens tem algum tipo de disfunção sexual relacionada aí à questão da obesidade e a prática de exercício físico. A obesidade e a prática de exercícios físicos ali Estão sempre ligadas. Se não for um ligadas, problema né? de saúde da pessoa, ela vai estar sempre relacionada à falta da prática de atividade física ou também da má alimentação. Então, quando a gente fala, sempre que a gente vai falar de uma qualidade de vida, a gente tem alguns fatores, mas um deles é a alimentação e o exercício físico. Então, quando você tem uma atividade física no seu cotidiano e uma alimentação orientada, com planejamento corretinho, direitinho, para que você não tenha, o que a gente fala, os acúmulos de gordura, né, na região abdominal principalmente, a gente vai ter clareza que eles andam juntos e que precisam sempre estar coordenando com os profissionais adequados, tanto com o personal trainer, como também como nutricionista. E também a gente coloca aí o sono, que é importantíssimo para a disposição, que é importante para a regulação dos hormônios, para a recuperação muscular e vai ter que também estar condicionado a essa situação de melhora da qualidade de vida. E aí a gente coloca o sexo também, porque esse conjunto bem feito, bem organizado, você vai ter uma qualidade melhorada do seu dia a dia, que vai ser disposição, né, Rafa? E as reduções de tudo isso que a gente falou anteriormente. Para tudo. A gente falou também com o Alexandre Nunes, o nutricionista que esteve aqui no programa passado, em relação também a essa questão do sono, né, da importância da recuperação. Realmente ter uma boa noite de sono vai fazer com que todas essas práticas saudáveis, elas tenham uma potencialização, né, no seu corpo, que é justamente durante esse período do sono que tudo isso aconteceria. Rafa, eu tenho uma notícia para te dar, o nosso programa está chegando ao fim. Foi muito bom, não foi, minha gente? Como todos os programas, assim, só agradeço a Deus pelas pessoas maravilhosas que Ele tem mandado para cá, pelos ensinamentos que a gente tem tido, e por mais que a gente ache que já sabe daquele tema, que já sabe daquele assunto, eu já sei o que é que eles vão falar, né? Pelo contrário, sempre tem algo novo, um dado novo, uma informação, porque o mundo, né, nós não somos robôs, né? E o nosso corpo, a ciência sempre traz uma descoberta, a gente cada vez mais aí estudamos os nossos comportamentos, né, em relação a tudo, e sempre tem um dado novo, algo que vai beneficiar, não é, Rafa? E que vai ordenar, assim, o que é que a gente pode fazer de melhor. Isso também em relação às atividades físicas, porque é ciência, não é achismo, é ciência. Tudo tem um estudo por trás, tem um porquê. Ninguém está fazendo nada aleatoriamente. Você não vai chegar para aluno, faça 10 disso, 20 daquilo, 30 daquilo. Só porque você quer que faça. Tem um motivo para aquilo, né? Então, todo dia surge um dado novo, surge uma informação nova.
E que bom que eu tive a honra de ter você aqui comigo Obrigado hoje. pelo convite. Você tão sabido, Oh, meu inteligente. Sabe muito sobre o assunto, Rafa. Muito, 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 muito obrigada. Eu que viu? agradeço mais uma vez o convite e deixar aqui o pessoal para se inteirar das atividades físicas, da alimentação, do sono. Porque o que mais importa é a nossa longevidade, é como a gente vai se portar e se manter no mundo. Né? Sem as doenças, a gente sabe o que acontece, mas meu pai costumava dizer o seguinte: não vamos dar sorte pro azar. Não vamos dar sorte pro azar. Então, se a gente não quer dar sorte pro azar, então a gente tem que fazer tudo direitinho para manter a nossa saúde em dia e melhorar a nossa qualidade de vida, fazendo atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor e fazendo muito amorzinho também, né? Verdade, Rafa. O que a gente quer ser amanhã é reflexo do que a gente quer hoje, né? Então você, inclusive, foi bom falar sobre isso, né? Nesse finalzinho do programa, a gente quer chegar numa terceira idade aí, vivendo plenamente em relação também à nossa função aí sexual. Então, o que é que a gente tem feito hoje, plantado hoje para colher tudo isso? No futuro, Não é? Então, começa de agora, né? Quer dizer, já de lá de trás. Mas se você não começou lá atrás, tá em tempo. Tá em 40 melhor que 20. Com certeza. Viu? Ó, gente, para vocês, uma ótima noite, um ótimo finzinho de sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e vocês já sabem que próxima semana a gente tem o nosso encontro marcado aqui, 10h15 da noite, na telinha da sua Gazeta News. Ó, um beijo, minha gente.